Estamos no interior do antigo Palácio da Justiça, hoje Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouco da história artística e simbólica do antigo palácio. Começamos por essa curiosidade. O palácio tem 5 andares e no início da subida das escadas temos 4 colunas ou pilares, 2 de cada lado. Nos 3 primeiros andares temos os pilares nas sequências das ordens arquitetônicas gregas. No primeiro andar, o estilo dórico, que representa a força na mitologia grega, Hércules. No segundo andar, o estilo jônico, que representa a sabedoria, a deusa Atenas. E no terceiro andar, um estilo coríntio, representando a beleza, Afrodite. Vamos encontrar também a representação das pilastras, das ordens arquitetônicas gregas, de várias formas decorativas nos principais ambientes aqui no antigo palácio. Principalmente na fachada, onde temos 8 pilastras em estilo jônico, representando a sabedoria. Os 2 estilos, jônico e coríntio, têm em seus capitéis as volutas que são ornamentos em espirais. Forma esta encontrada em toda a natureza, no nosso DNA, na impressão digital, os ciclones, nas rosas, conhecida também como proporção áurea, número de ouro. Ela está na arquitetura, nas artes, principalmente nas obras de Leonardo da Vinci. As espirais são um símbolo da vida e do tempo e da evolução. Ela nos lembra tudo o que é manifesto está em movimento e em transformação. O salão nobre da presidência, que fica no terceiro andar, antigamente era conhecida como salão de honra. Na época, esse espaço era reservado às cerimônias sociais e grandes solenidades. Atualmente, o espaço é aberto para visitação pública, sendo também utilizado para eventos culturais e concertos musicais, entre outros. E, de novo, as pilastras com seus capitéis em estilos jônicos, sabedoria. Outro detalhe que chama a atenção. Acima do espaldar da cadeira luso-brasileira, temos os pináculos em formato de pinha, com a deusa da justiça e 2 seres híbridos mitológicos, um de cada lado. Encontramos também seres híbridos aqui ornados na fachada, na parte de trás do palácio, os grifos. E qual o significado dos grifos? Essas criaturas, fabulosas e lendárias, são mais conhecidas na forma híbrida, metade águia e metade leão. Sua representação e atributos variam. Podem simbolizar tanto a natureza terrena como a natureza divina, como também a justiça, a fortaleza e a sabedoria. Estamos entrando agora na antessala da biblioteca. Esse complexo de 3 salas que vamos conhecer agora, antigamente eram conhecidas como Sala da Presidência. Aqui temos essa pequena estátua de São Miguel Arcanjo, intitulada O Justiceiro do Céu, da escultura de Silvia Melges. São Miguel Arcanjo representa a justiça divina. Na mão direita, a espada, na esquerda, a balança. Sua justiça se faz sobre todo o mal existente na terra.
Aqui, na Biblioteca de Obras Raras, com estantes e móveis em estilos neomalino, é composta por coleções de obras de grandes juristas. É uma importante fonte de consulta para o magistrado da COMEMO, Comissão de Preservação da Memória Judiciária, e para a equipe de pesquisadores do Museu da Justiça. O detalhe aqui é o canapé em couro, em estilo barroco, de 3 lugares. Observe que cada espaldar tem uma altura diferente. Ornada em relevo e ao centro o símbolo da balança, tendo como fiel a forma de uma espada. O Salão dos Espelhos é a antessala do Salão do Tribunal Pleno. Ali circulavam todos os operadores do direito, advogados, magistrados, promotores, defensores públicos, e as partes processuais, os autores, os réus, testemunhas, familiares das partes, jornalistas, curiosos. À semelhança dos Passos Perdidos do Tribunal do Júri, localizado no 2º andar desse palácio. O espaço tem esculturas em bronze com os bustos de grandes juristas. Sua decoração arquitetônica é inspirada nos salões dos palácios franceses do século XVIII, com destaque para o conjunto de pilastras de inspiração coríntia representando a beleza, com suas espirais e folhas de acanto. O simbolismo do acanto não provém de suas belas folhagens, e sim do espinho da planta. Simboliza o triunfo, a vitória de quem soube vencer os espinhos, as provações da vida e da morte. O Salão dos Espelhos, seu piso é formado por mosaicos de mármore branco e cinza Carrara. O Salão dos Espelhos nos leva diretamente para o Salão do Tribunal Pleno. O nome Tribunal Pleno significa que todos os membros do tribunal deveriam estar presentes. Neste salão, em sessão solene, no dia 7 de dezembro de 1940, recepcionado pelo então presidente do Tribunal de Apelação da capital, desembargador Vicente Piragibe, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto 2848, que instituiu o novo Código Penal, que entrou em vigor em 1942, ainda vigente no Brasil. Esta foi a caneta de ouro em forma de pena de ave usada pelo presidente Getúlio Vargas na assinatura do Código Penal. Neste mesmo salão pleno, no dia 28 de dezembro de 1940, há de registrar que, aproveitando da presença dos delegados magistrados de todos os estados do Brasil para aquela solenidade referida de lançamento do Código Penal, o desembargador Vicente Piragibe também presidiu e instalou a sessão preparatória para a criação da Associação dos Magistrados Brasileiros, maior associação atualmente do mundo de juízes, tendo a sua sede histórica permanecido até os dias atuais no 1º andar deste museu. Nada melhor que o registro em correspondência com o governo pelo então presidente do Tribunal de Apelação em 13 de fevereiro de 1940, descrevendo o Salão Pleno. Leva diretamente à sala das sessões do Tribunal Pleno, em cujo recinto, na parte reservada ao público. Em semicírculo, de ambos os lados, estão as mesas dos desembargadores. Em plano mais elevado, sobressai pelas dimensões e pelos ornatos a mesa da presidência.
Ao fundo estão os lugares da assistência, figura o busto em bronze do grande Rui Barbosa, oferecido pelos advogados por iniciativa do advogado João França. Sóbrio e claro, esse recinto condiz pela nobreza com a majestade da própria justiça. A decoração do teto proporciona-se à das paredes, sob o revestimento inferior de madeira lustrada, no contraste feliz da pintura geral, cinza pérola, e da tonalidade escura dos lambris, alteiam-se as pilastras dórico-romanas. Ostentando cada uma delas, na composição do capitel, o gládio, a balança e a tábua, onde ressalta em letras de ouro o nome de um grande jurisconsulto brasileiro. E os vitrais dos vãos superiores completam essa decoração. São de autoria de Gastão Formente. Ao alto, ladeando todo o plenário, aparecem inscrições alusivas à entrada em vigor das 4 Constituições brasileiras, como também os nomes dos textos basilares do direito e a consolidação das leis penais. E, para finalizar, a decoração desse salão está sendo completada com 2 grandes painéis. Começamos pelo painel Justiça Civil, produzida em 1939, que fica atrás da mesa da presidência, e a sua representação simbólica é comentada pelo próprio autor Carlos Oswald. Representada pela figura do Brasil levantando a bandeira, está em progressivo desenvolvimento devido ao sossego que a figura da paz simboliza, paz que é o resultado da ação benéfica da justiça civil. A figura de uma mulher a representar plasticamente a mão direita a balança e com a esquerda o livro da lei. Aos seus pés, a atlética figura do exército, a força, presta-se a segurar a espada para defender o cofre repleto de lembranças da tradição brasileira para simbolizar o patrimônio da nossa civilização. Enquanto isso, no primeiro plano, o trabalho agrícola e o trabalho industrial estão em ação. E atrás, as figuras de 2 mulheres avançam carregadas pelos produtos da terra brasileira, que em nada são inferiores aos produtos das terras estrangeiras, que se aproximam no fundo, num grande barco, aportados pelas figuras representativas das nações amigas, individualizados em estandartes. À direita, um ancião aperta as mãos de um moço. São o saber e o trabalho manual que se unem. E para terminar, no campo direito do primeiro plano, os símbolos das artes e das ciências se irmanam, convergindo em direção da chama da verdade que brilha na lâmpada da inteligência. Do lado oposto, o outro painel pintado por Carlos Oswald, Justiça Criminal, também de 1939, é comentado pelo próprio autor. Surgem da sombra do primeiro plano pobres criminosos acorrentados. São os culpados que descontam seus crimes com os castigos da antiga lei, alguns talvez inocentes. Um raio de esperança, porém, brilha no cimo do monte. Aparece a figura rósea de uma mulher. É a personificação da concepção moderna da justiça criminal. Com ela, os métodos mudam. Pressurosa, quebra correntes, segura pela mão os culpados, abre caminho entre a força e a lei que solenes pareciam impedir a passagem.
e, levantando a mão, mostra, carinhosa, a felicidade da regeneração que se obtém pelo trabalho e a educação que levam à ideia cristã de justiça. Saindo do Salão dos Espelhos, à esquerda, temos essa pintura retratando Deocleciano Martins de Oliveira, conhecido como um escultor da justiça. Ao lado, o quadro entalhado em madeira, O Grão de Mostarda. Outras obras do autor que fazem parte do acervo do museu. O Salão dos Passos Perdidos funcionava como antessala do Tribunal de Júri. Servia como local de espera e angústia para os operadores do direito e interessados nos julgamentos, que por diversas vezes ficavam dando ansiosamente de um lado para o outro à espera do desfecho. O piso está praticamente em todos os ambientes do antigo palácio. Nós abordamos a sua simbologia no vídeo da fase 1. Como mosaico, a princípio, representa a igualdade entre forças opostas. Temos, sob os pedestais, bustos dos grandes juristas. E o detalhe do frontão com o livro e a espada ornada com espirais e a esfinge. Abaixo, a porta de entrada privativa aos senhores jurados do Tribunal do Júri. O Tribunal de Júri foi construído para abrigar o Tribunal da Relação do Estado do Rio de Janeiro, o antigo Palácio da Justiça, que se destinava também ao Fórum da Comarca de Niterói. O primeiro julgamento foi realizado em 1º de julho de 1919 e em 2009 foram realizadas as últimas sessões do júri. Foram 90 anos de história. Atualmente, o Salão do Tribunal de Júri é um espaço de preservação histórica do Judiciário Fluminense sob a responsabilidade do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, CCMJ. Uma panorâmica do salão ornamentando o estilo Luís XIV. Com seus belíssimos lustres e as paredes revestidas na base por lambris. A cadeira, em estilo barroco,
com 2 pináculos em forma de pinha, com uma figura oval ao centro. Ao fundo, Cristo na cruz. Acima da mesa da presidência, ergue-se o painel Apoteose à Justiça, do pintor André Vento, representando a justiça contornada pela lei e a verdade, julgando a culpa humana. O painel do lado esquerdo da tribuna, à direita de quem olha, temos o perfil de Cícero. Marco Túlio Cícero foi um advogado, político, cônsul, escritor, orador e filósofo da República Romana. Abaixo a palavra lex, lei. E as iniciais SPQR, uma abreviação para Senatus Populesques Romanos, Senado e o povo romano, que junto com a águia ornavam o estandarte romano. Temos também a face do leão e o feixe de lictor. Os feixes lictores referem-se a um símbolo de origem etrusca, usado pelo Império Romano, associado ao poder e à autoridade. O painel do lado direito da tribuna, à esquerda de quem olha, temos o perfil do imperador Justiniano. Flávio Petrus Sabatius Justinianus, um dos maiores e mais influentes imperadores romanos para a história do direito. E de novo a palavra lex e a sigla SPQR, como também a face do leão e o feixe de lictor. Ao fundo, ao alto, outro painel com o grande jurista Rui Barbosa. Ao lado, o painel com Augusto Teixeira de Freitas, denominado jurista excelso do Brasil. Escreveu o esboço do Código Civil na época do Brasil Império. Os belíssimos vitrais com a deusa da justiça, a balança e a tocha. E no pátio externo temos a torre. E aqui neste local que antigamente funcionava a prisão.